Oi, aqui é a Mari e o Alex do canal Mostarda. Bom, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer com convidados super especiais e com isso vamos unir duas nossas grandes paixões: destinos de viagens e arquitetura. Nossos convidados são os criadores do projeto Walk and Talk, dois profissionais das áreas de comunicação, fotografia e inovação pela conexão entre as pessoas, Luá Galvão e Danilo Espanha. Bom, então a gente está com os nossos queridos convidados, que a gente quer que façam uma introdução sobre vocês, fala dos projetos, principalmente do Walk and Talk, né? Que nos inspiram tanto, né? Sim. Bom, pessoal, primeiramente, super obrigada, prazer imenso participar, Mari, Alex, pessoal que está seguindo nesse momento esse vídeo, né, olhando esse conteúdo. Então a gente agradece a todos por essa participação. Dan, quer contar sobre a gente? Eu sou Danilo Espanha, um prazer estar aqui com vocês e a gente fez algumas peripécias, né? A gente já fez alguns projetos e o primeiro deles foi uma volta ao mundo, pesquisando o que motiva as pessoas. Nossa ideia e nosso campo de pesquisa é o desenvolvimento humano, é o ser humano, mas é impossível a gente passar por culturas tão diferentes, locais tão diferentes e a gente não ter um olhar também para a beleza da arquitetura, né? Nosso entorno, né? Então, assim, tudo que nos rodeia, a gente ficou muito, assim, embasbacado mesmo com certas construções que a gente viu, desde templos, prédios, casas, etc. Então, essas viagens que a gente fez, né, começou com uma volta ao mundo, depois a gente fez o Caminho de Santiago e depois a gente fez a Expedição Peru, né? Então a gente teve aí uma gama bem grande de culturas. Na volta ao mundo foram 28 países nos 5 continentes, então foram todos os cantinhos desse mundo, né? E fora outras viagens também que não foram por um projeto específico, mas que a gente teve a oportunidade de viajar. E eu, desde muito pequenininha, eu sou muito fascinada por esse universo da arquitetura, do design de interiores, das formas, das cores. Então eu não consigo desassociar. Se eu estou num lugar, por mais que eu esteja pesquisando a essência do comportamento humano, né, enfim, eu também estou olhando para o meu entorno e em vários lugares me geraram quase uma hipnose, assim. Eu fiquei tão impressionada, né, com as construções, com a beleza, com as cores, que eu realmente prestei bastante atenção, a gente conseguiu entrar dentro de vários lugares, né? Tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês, assim. Que é o seguinte: a gente tava com um budget na viagem meio apertado, né? Então a gente não tinha uma grana pra ficar em lugares lindos e maravilhosos, mas a gente, e essa aqui principalmente na maior cara de pau, queria entrar em todos que ela achava bonito pra visitar. A gente pode conhecer um quarto, a gente pode conhecer a área comum, não sei o que. Então assim, Olha, a gente aproveitou pra visitar vários lugares que a gente achava interessantes de fora e dentro, às vezes eram mais maravilhosos ainda, na cara de pau, né? Pra gente, pela curiosidade mesmo, por ver como é que é uma arquitetura diferente. E acho que também tem uma outra coisa, né? Acho que como a gente gosta do comportamento humano e a casa é um reflexo da pessoa, é um reflexo da cultura local, nada melhor do que você olhar para a casa de uma pessoa ou olhar a maneira com a qual aquela sociedade constrói, né, seus pertences, seus bens, para você entender um pouco mais daquela cultura. Então, para mim também era muito interessante, porque ao entrar na casa de alguém, você também entende aquele alguém e entende aquela cultura. Então, acho que eu misto um pouco de tudo. Você sabe que a minha primeira profissão de adolescente, assim, eu era ajudante de instalador de antena parabólica. Olha que viagem. Mas fez com que eu entrasse na casa de diversas pessoas. Só que depois, quando eu estava cursando o curso de arquitetura, eu me dei conta que foi importantíssimo para mim essa profissão, porque justamente eu entrava na intimidade, no quarto de pessoas que eu nunca vi na vida, e aí eu ficava reparando como que as pessoas vivem de forma diferente, né? Nossa, isso é muito interessante. Eu acho que isso tudo é que nem o Steve Jobs, né, que faz um discurso onde ele fala do connecting the dots, né, que é quando você faz a conexão com várias épocas e situações da sua vida, né? Eu acho que isso é até entre nós, assim, né, porque tem muita similaridade, né, nessa percepção, né, até o Dan, que também estuda, que é especializado em fotografia, e vocês fazem exposição disso, e eu sempre falo assim que eu acho isso super incrível, que tem tudo a ver com arquitetura também, porque é um olhar diferenciado, um olhar mais sensível, mais poético, né? Eu sempre brinco que eu queria ser uma mosquinha
pudesse entrar em várias casas, assim, porque eu tenho um prazer, é muito meu e ele é muito singelo ao mesmo tempo, de ver como é que as pessoas combinam cores, mesmo em casas bem simples, como é que aquele simples às vezes é tão maravilhoso, como é que a pessoa às vezes num lugar tão singelo, ela tem um lugar tão gostoso que você entra e se sente tão feliz, tão confortável, porque nem sempre os lugares mais suntuosos, aliás, pelo contrário, são os que te deixam em maior estado de conforto, ou em maior harmonia ou felicidade. O simples, às vezes, tem um poder de te deixar tranquilo e harmonizado, também é incrível. Então a gente tem essa vontade, né, Dan? Eu acho que o que preenche também muitos espaços são as pessoas, né? E o estado de espírito das pessoas. E o que a Lua está falando de uma retribuição da experiência que a gente teve, né? Desse presente que a gente ganhou, foi uma retribuição da gente poder ter visto muita coisa e uma retribuição também às pessoas que se conectaram com a gente, sabe? Porque houve muita generosidade no mundo de desconhecidos, por a gente simplesmente estar fazendo uma pesquisa sobre motivação e começar a conversar, da gente ser convidado por eles a conhecer esse universo deles, sabe? Tanto a casa quanto o que eles pensam, e contar pra gente como eles vivem, o que eles fazem, a visão de mundo, né, daquelas culturas. Então, isso foi realmente uma experiência bem completa. Então, acho que é muito honrar nossa experiência, né, Dan? E uma gratidão, assim. Compartilhando com o outro, sabe? A gente quer perguntar pra vocês, assim, uma coisa que provavelmente vamos falar bastante durante os próximos vídeos, né? Mas o que vocês viram, assim, como diferenças culturais, como isso impactou ou impacta, né, a cara das cidades, das casas, das construções, enfim? Sim, o aspecto cultural, eu acho que é algo que impacta totalmente a cara das cidades, não só isso, como também o clima de onde ela fica, né? Então, se é uma cidade que fica na praia, né, na costa, uma cidade que fica na montanha, uma cidade que fica no meio de um lugar mais árido, como é o caso, vamos supor, da Jordânia, né? Que as construções que a gente viu lá são muito diferentes de todos os outros lugares, assim como Marrocos também é bem diferente, né, Dan? Mas se você começa a olhar, por exemplo, as Ilhas Cíclades lá da Grécia, que a gente teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Santorini, que muita gente que já foi para a Grécia conhece que é um ponto muito turístico lá, né? Poxa vida, aquela cidade tem um contexto muito interessante e você vai percebendo que eles se aproveitam, né, dos materiais da região para construção, eles se aproveitam do clima que eles estudam para que eles possam fazer construções parrudas que aguentem, né, todos os climas, porque aquelas regiões, né, aquelas ilhas têm bastante vento, bastante chuva numa certa época, mas depois na outra época é árido, é muito sol, então eles acabam fazendo construções que possibilitam, que facilitam a vida das pessoas ali. E se a gente olha, tem umas coisas muito curiosas, né? Que às vezes você acha que todas as casas são iguaizinhas. Vamos pegar o exemplo de Santorini, né? Lá da Grécia ou das ilhas gregas, lá das Cíclades. Todas branquinhas, com a cúpula azul, né? Parece tudo super igual. Mas quando você entra a porta para dentro, você entra num outro espetáculo, num outro universo, que ele é caracterizado com o DNA da pessoa que tá lá, né? Com a alma da pessoa. Então eu acho que isso é muito interessante. Então tem várias cidades, eu tive o prazer também de ir para o Atacama, no Chile, isso já faz bastante tempo, logo que o Atacama começou a ser conhecido. E lá também a gente olha, parece que é tudo uniforme, né? Meio terracota, aquelas construções meio dos mesmos materiais. Mas dentro tem todo um charme totalmente diferente quando você entra a porta para dentro. Aí você entende que aquela é um tipo de construção típica para aquele local, que é bacana que se construiu daquele jeito que eles já viram, que é uma construção apta para o clima, né, para que você viva com mais conforto, mas dentro, cada um é um universo. E isso que é muito legal, a gente poder entrar e perceber essas diferenças, né. Acho que tem também, por exemplo, a Tailândia, né, ou mesmo a Indonésia, que tem toda uma fusão um pouco, né, dessas religiões do local, meio com a construção, os templos que também puxam parte da arquitetura. Então acho que tem muita coisa pra gente conversar, sim. Acho que os vídeos vão render bastante papo dentro dos países, né? E tem uma questão assim, a cultura, ela dita, digamos, uma métrica parecida naquele lugar, né? As casas seguem mais ou menos o mesmo padrão ali, mas como todas as pessoas são diferentes por dentro das casas também aí começam a surgir as diferenças, os toques de cada um, né? Bom, e a gente está fazendo esse vídeo numa entrevista online justamente porque
a gente está vivendo agora uma época de quarentena, né? Eu queria saber de vocês, vocês acham que essa reclusão, né, essa obrigatoriedade de ter que ficar em casa vai fazer com que as pessoas tenham outra visão sobre o espaço delas? Sim, eu acho que tem várias coisas. Não é só a conexão com a casa, eu acho que a conexão com essa casa, com a pessoa. O primeiro impacto, grande impacto, é você ter que aprender a conviver com você mesmo. Então eu acho esse um grande aprendizado, porque tem muita gente também que vive sozinha, mora sozinha e tá tendo que, né, enfrentar esse período de... é quase uma solidão mesmo. Se a pessoa não tá muito bem com ela, é muito difícil. Outra, eu acho que a recuperação do status de família, né? Da noção de família mesmo. Como a gente falou outro dia numa live que a gente deu, que é a recuperação do fogo de Hestia, né? Que é essa essência sagrada do lar, dessa deusa grega que vem para falar do centro, né? Desse fogo que tem que unir todos os participantes de uma família em volta. Então eu acho que a conexão com o teu próximo é outra coisa que está sendo muito vista, muito demandada, né? É impossível a gente não olhar para isso. E eu acho que o terceiro elemento nessa ordem, primeiro, acho que é essa casa. Segundo, essa relação ou esta casa que a gente constrói também, né, com quem está próximo. E outro é o que nos envolve. Mas certamente, porque eu acho que a gente veio de uma fase, de um momento de mundo tão acelerado, que muitas pessoas tinham em suas casas só um dormitório. Eu conheço vários amigos que nunca investiram nada em termos de objetos, de um DNA mais próximo com o que eles são dentro de casa, porque praticamente a casa só servia para eles dormirem, passarem algumas horas e recomeça a vida de trabalho, né? Tudo para fora de casa. E de repente, quando você precisa ficar justamente dentro desse espaço, que deveria ser, na minha opinião, o lar deveria ser um espaço de acolhimento, um espaço para você se reenergizar, um espaço que te mostra quem você é e onde você se aprimora lá dentro, né? E onde te traz conforto e tal. Então, acho que muitas pessoas foram pegas de surpresa no meio da pandemia, ficando em locais que eram só dormitórios e que não tinham conexão nenhuma com a alma dessa pessoa, com o jeito dela, com a personalidade dela. Você fala, e agora, né? Então, sinto sim que vai começar a crescer a demanda por uma nova organização dos cômodos da casa, uma nova organização da estética da casa, acho que uma nova organização da casa mesmo, em termos de como é que você se organiza, né? Os armários, os livros, as coisas, a televisão, o escritório. Conforto. O conforto, com certeza. Eu acho que uma busca de identidade, de trazer identidade para essa casa. Então, como se ela pudesse, né? Como a gente estava falando desde o começo, refletir um pouco de você. E eu acho que isso foi uma coisa muito forte nas cidades grandes, né? As pessoas só trabalham. Então, ou a casa ela é meio dormitório, ou a casa você contrata, por exemplo, um arquiteto e ele coloca uma série de coisas incríveis dentro da sua casa, mas que você nem tem tempo de contar para o arquiteto quem você é, para ele entender o que você precisa ter dentro da sua casa para você revelar a si mesmo. Eu acho que vocês têm um cuidado muito especial com isso, a gente conhece o trabalho de vocês fazem toda uma pesquisa para entender a essência da pessoa, porque como arquitetos vocês não podem, no meu modesto ponto de vista, colocar a goela abaixo de um cliente, o estilo dentro do qual ele tem que viver, a cor que vai ficar melhor para ele, dentro de um ponto de vista de vocês, né? Vocês têm que entender qual é o ponto de vista dele e transformar aquilo no mais belo e confortável possível, né? E é até engraçado, né? Porque a gente tá vivendo um tempo que parece que existe uma supervalorização da exposição, né? Aquela coisa do Facebook, de mostrar, mas agora a gente meio que teve que ser obrigado a olhar um pouco para nós, né? A se recluir, a ficar dentro do seu lugar, a prestar atenção no que você realmente é, não o que você quer aparecer, né? Ser, né? Eu queria saber de vocês uma opinião, assim, o que vocês acham das novas tendências, assim, de comportamento, como que isso reflete nos espaços, se as pessoas estão ainda muito ligadas ao consumismo, se isso vai fazer ainda muito a moda, ou enfim, ou se existe alguma outra coisa que talvez as pessoas estejam procurando vivenciar, assim. Acho
achei que você ia falar. Então, eu acho que as pessoas estão deixando de ter um consumismo sem razão para procurar um consumismo realmente mais consciente, sabe? As pessoas estão mais seletivas. Eu acho que a questão até da crise financeira que acompanha esse momento de confinamento, ela faz com que as pessoas tenham mais consciência nas suas escolhas. Primeiro, para não desperdiçar, segundo, porque não está sobrando, e terceiro, porque o mundo deu esse sinal de que, assim, até a própria natureza deu esse sinal de, gente, peraí, né? Será que precisa de tudo isso mesmo? E as pessoas em casa descobrindo, assim como nós também aqui, o universo que pode ser nossa própria casa. A gente sempre viajou muito. A gente até fica em lugares pequenos quando a gente está viajando, mas dessa vez a gente está, né, confinado já há muitos e muitos dias. E nem por isso a gente se sentiu claustrofóbico, ao contrário, houve uma expansão, né, do que é possível fazer dentro do nosso ambiente. Sim, a gente vem nos últimos anos dentro de uma mudança muito grande de paradigmas comportamentais. Isso tem a ver também com as gerações, tem a ver com, acho que a noção que a gente tem de sustentabilidade de mundo. Então, e a gente aprendeu muito num projeto que a gente fez para uma multinacional, que foi uma pesquisa, que a gente ficou um ano trabalhando para uma marca global, pesquisando positividade no mundo. Foi super legal. E aí a gente montou um time de trabalho, trouxe uma pessoa de inovação, que é a Sabina Deveik, que já tinha um discurso muito legal, ela já estuda bastante as questões geracionais, né? Então ela trouxe um estudo da Future Concept Lab, da Itália, que é muito interessante, porque eles diziam assim, que a gente, nos últimos anos, fez uma migração, eles chamam da economia do olho para a economia da língua. Olha que coisa mais interessante. Então vamos lá voltar lá para os anos 90, começo dos anos 2000, tá? Nós tínhamos uma economia totalmente voltada para o ter, para o possuir. Então a gente queria, tanto que o ícone daquela época era a moda, era o grande ícone. A gente falava dos grandes modelos, dos grandes estilistas, sempre esse era o foco, parece que, da mídia principal, né? Então isso traz pra gente, assim, todo um entendimento de que naquele momento as pessoas queriam colocar fora delas tudo que fosse mais interessante, mais caro, mais fashion, para mostrar que tinham a capacidade, tinham o poder de comprar aquilo. Então era uma época onde as pessoas se vestiam com sempre marcas famosas, né? Então se você não tinha o poder do capital para comprar um Chanel, um Louis Vuitton, ou mesmo as marcas nacionais, vamos lembrar da Zump, que foi uma época, nossa, era um furor aqui no Brasil, você comprava um paralelo, mas que mostrasse a marca de um jeito imenso no seu peito, né? Ou na sua bolsa, ou no seu chapéu, no boné, perdão, seja onde fosse. A gente queria expressar a nossa paixão por aquela coisa estética e pela marca. Então a nossa bolsa dizia quem a gente era, né? A nossa calça dizia quem a gente era. Depois de um tempo, isso foi caindo e a gente foi passando, migrando, porque eles chamam de economia, então, da língua. Por que língua? Porque a língua sente, ela é sensorial, ela sente sabor. Então eles chamam da economia, que não é só do olho, do que você olha e quer pegar para você consumir. É aquilo que você quer experimentar com o seu paladar. Isso tem textura, isso tem sabor, isso é diferente. Então é uma economia do experienciar. Então, agora, os ícones do momento, já faz um tempo, são o quê? Os chefes de cozinha e a gastronomia. Porque a alta gastronomia, ela te possibilita exatamente isso. Então, as novas gerações, quando querem dizer que tem status, o status não está mais associado agora aos objetos, principalmente a roupa. Vou até complementar com uma coisa. Com as experiências que a gente é capaz de comprar ou fazer. Complementando aqui o que a Ló está falando, né? Acho que isso fica bem evidente também que a gente está na era do compartilhamento. Então, até um Airbnb, por exemplo, que você tem a experiência de estar na casa de uma pessoa, você não comprou aquela casa, Sim. não sei onde, um castelo, mas às vezes você pode dormir num quarto de um castelo e passar por aquela experiência. E as pessoas estão super valorizando isso e percebendo que é interessante você poder provar as coisas, mas não precisar ter, né? Você hoje em dia consegue usufruir isso, né? Dá para alugar carro, dá para alugar casa, né? Pelo tempo que for. Então, isso também ilustra o que você está falando dessa experimentar, né? Isso é lindo, né? Para a área de vocês é muito legal essa história do Airbnb, né? Porque as pessoas começaram a criar espaços de experiência. Então, os que mais, se você procurar, quais são os imóveis que mais alugam? São aqueles imóveis que têm um charme diferente, que te transportam para um outro universo onde você experiencia ou aquela cultura ou aquele local. Então tem desde casa na árvore,
Tem o tal do glamping, que agora virou moda, né? Que são aquelas barracas, aquelas cabanas, mas que por dentro são super gostosas, confortáveis e luxuosas. Tem as casas em forma de oca. Tem tanta coisa diferente. Tem, como o Dan falou, você quer pegar um quarto num castelinho medieval, você vai. E às vezes nem é por um preço super alto. Então eu acho que quando você cria um contexto dentro desse espaço, é justamente aquilo que as pessoas estão buscando e não necessariamente você precisa comprar aquilo. Você pode né, usar em sharing, né, em compartilhamento. A gente até assistiu bem pouco tempo atrás um seriado, acho que foi na Netflix. Era um seriado de arquitetura, né? Falavam de casas inusitadas. E teve lá um episódio que mostrou lá uma casa que era um círculo, a casa era um círculo. E aí entrevistou o dono ele abriu uma empresa para procurar arquitetos de vanguarda que tinham uma linguagem toda maluca para construir casas inusitadas para poder colocar para locação. Eu queria fazer isso. Pronto, achei minha profissão. Nossa, eu também. Abre essa empresa e eu fico aqui trabalhando igual escravo, se você quiser. Imagina, né? Você poder viajar o máximo que você pode, assim, inventar um negócio super diferente pra pessoa ter uma experiência doida, né? Legal. Louco demais. Eu achei uma puta ideia, vai em total encontro do que você tá falando. A pessoa não quer mais, não quero estar na Holanda, em Paris, ela quer... Moinho de vento dentro da Holanda. Ela quer ficar no moinho, né? E vocês já pararam pra pensar numa evolução disso, assim? Vamos supor, tipo, sei lá, daqui a uns 20, 30 anos, sei lá, ou mais, o que será que as pessoas vão estar procurando ali? Tipo, se agora a gente pensa assim, não, experiencial é tudo e tal, mas uma hora, que nem uma vez até você comentou, né, que a pessoa sempre busca o que ela não tem. De repente esse negócio começa a ficar meio, já é muito disso, todo quero mundo outra já experimentou coisa. de tudo. O que será que as pessoas vão começar a buscar depois disso? Eu não sei, mas eu tenho um palpite um pouco menos de 20 anos. Eu tenho uma... Aí eu acho que não tem nem a ver com o que a gente fez de pesquisa nem nada, é uma observação por conta de alguns lugares que a gente viajou recentemente que já meio que tá acontecendo. Eu tenho um palpite de que a gente agora, quem tem mais poder aquisitivo, vai fazer uma coisa, parece que uma reversão de pensamento, indo para uma coisa de que o simples é tudo. Sabe por que eu digo isso? Não faz muito tempo eu tive a oportunidade de gravar na Califórnia, né? E num dos takes dessa minha gravação, a gente acabou indo para Beverly Hills, que eu já tinha ido algumas outras vezes, né? Então andando naqueles calçadões, daquelas mega lojas, das mega marcas, desse mundo, desse paradigma um pouco que já passou. E aí foi super curioso, porque a gente passou até um certo tempo e eu comecei a observar o comportamento das pessoas andando em Beverly Hills. Número 1. Todos os magnatas com aqueles super carros, ou enfim e tal, a hora que você viu, o cara tava sempre de bermuda e chinela havaiana, ou uma referência ao chinela havaiana. As mulheres, em vez daquelas roupas super granfinas, justas, aquela coisa meio Jessica Rabbit, né, que já foi isso um dia Beverly Hills, agora todo mundo com os tecidos meio de linho, largões, com vestidões largos, umas bijuterias meio que representam lugares do mundo, ou África, ou Ásia, sei lá o quê. Depois eu também reparei que as próprias vitrines, muitas delas estavam indo para um negócio mais simples ou étnico, que foi muito legal também, trazendo essas culturas do mundo como uma coisa super chique, principalmente essas tradições mais ou indígenas, africanas e tal, mais fortes. E daí depois eu entrei num café, fiquei com vontade de tomar café, vamos tomar café. Num determinado momento a gente achou um cafezinho com cara de fazendinha, em plena Beverly Hills, todo construído com pallets, uma cestinha com os ovos de galinha lá, ovos orgânicos, onde tudo que tinha lá era meio orgânico e onde o cafezinho ele tinha toda uma cara de fazendinha mesmo. E eles propunham, né, que tudo que você fosse comer ali tivesse meio um cuidado, né, com a origem do produto. Eu falei, gente, um café orgânico com cara de fazendinha em plena Beverly Hills, tem algo mudando no comportamento. E não foi só lá. Então isso a gente viu também, notou em outros lugares bem chiques. E lugares também, né, Dan, onde em vez de muitos objetos, as pessoas começaram a usar plantas. Vocês estão com uma aí atrás de vocês. Então essa história de trazer a natureza para dentro dos espaços, eu acho que começou a ficar cada vez mais visível. Então acho que mostra duas coisas.
Uma do tipo, gente, está na hora da gente voltar um pouco, porque é simples, porque lá tem uma grande cura. A comida é melhor, a gente dorme melhor, a gente está melhor de conforto, as próprias roupas mais largas, confortáveis, começaram a rodar muito nessa classe. E também eu acho que tem essa coisa da conexão com a natureza, que é muito impressionante como as pessoas estão buscando uma reconexão, porque também ela é uma super fonte de sabedoria, de conhecimento, um lugar para você se reenergizar. Então eu sinto que a gente está indo para um momento onde as casas também vão começar de certa forma, acho que um pouco mais, não tão cheias de objeto, trazendo mais essa natureza para dentro, indo mais para essa coisa que, sabe, você pode ter poucos objetos, mas incríveis, entendeu? De artistas legais que simbolizem muito alguma coisa, muito legal para você. Eu não sei. E eu tenho mais uma opinião, mas eu queria perguntar um pouco o que o Dan acha também, um pouco do futuro, do que vai acontecer. Bom, o futuro é sempre um enigma, né? Enigma! Eu acho que uma coisa que me veio é o desenvolvimento da espiritualidade no futuro. Acho que as pessoas se ligarem um pouco mais a algo que ainda é um pouco inexplicável para muitos, né? Que querem ter tudo cientificamente comprovado. Mas eu acho que as pesquisas, a ciência está evoluindo tanto que está tocando em explicações aí que tocam nessa área. As pessoas estão percebendo que as vidas ficam vazias se realmente não é encontrado um significado maior. Minha outra opinião sobre esse assunto, tipo um chute, tá? Mas que é uma coisa que eu vejo que pode ser que seja uma próxima onda também, essa história dos co-livings e de talvez um retorno não de comunidade alternativa, mas de vidas em comunidade. Vou tentar explicar um pouco melhor. A gente já teve uma grande onda de comunidades alternativas, inclusive Pirenópolis é um epicentro de comunidades alternativas dos anos 70, 80 e tal. E eu acho que agora, novamente, mas talvez já a gente subindo uma oitava do que foi, né, em termos de compreensão e consciência, talvez as pessoas optem no futuro próximo por uma vida mais coletiva. Então, do tipo, compra um terreno grande, vários amigos que se deem bem. Isso não é uma comunidade alternativa, mas é um lugar onde vão ter certas regras que todos meio vão aderir, aquilo vão fazer juntos. Cada um vai ter meio que seu espaço. E eu vejo uma coisa muito bonita se isso acontecer e for um passo para o futuro. Eu acho que isso é muito pertinente com o que está acontecendo. Você ter centros nesses locais, onde nesses centros você tenha tudo que todo mundo necessita, mas não necessariamente precisa comprar. Então, do tipo, você pode ter os freezers, você tem geladeira na sua casa, mas freezer para abastecimentos maiores, assim, você tem coletivo. Máquina de lavar não precisa ter cada uma casa uma. Então, você tem, tipo, 4 máquinas para abastecer, sei lá, 10 casas. Aí você tem, tipo, ali, furadeira, máquina de cortar grama, que todos podem se utilizar, você compra uma vez e todo mundo usa, entendeu? Uma curiosidade que me veio também, Luá e Danilo, é assim, eu e a Mari tivemos essa ideia de falar, vamos convidar eles para falar de arquitetura, e a receptividade sempre foi maior do que a gente esperava, e a gente ficou muito feliz com isso, mas a gente gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que impulsionou vocês querem participar desse projeto e falar para as pessoas como são os espaços do mundo fora? Acho que talvez a gente tenha respostas diferentes para essa pergunta, né? O que me atrai muito em relação à estética da arquitetura é porque eu sou fotógrafo e a estética e a fotografia são a mesma coisa praticamente, né? Então, o meu olhar para o mundo e para os locais foi muito esse olhar de fotógrafo, de captar cantos especiais, captar partes, padronagens, estruturas, contrastes, cores, né? Essas múltiplas combinações das diferentes culturas. Então, eu fotografei muita coisa relacionada à arquitetura na viagem, porque eu fiquei muito deslumbrado. Até acho que eu nem sabia que eu tinha tanto apreço por arquitetura antes de fazer essas viagens pelo mundo, né? Porque cada fotógrafo tem uma peculiaridade, fotografa mais, algum tipo de coisa, né? Então acho que tem duas coisas que eu sou apaixonado, que são natureza e arquitetura quando a gente fala de fotografia, né? E a Luá talvez tenha ainda mais uma peculiaridade na resposta dela sobre por que a gente está aqui compartilhando nosso também olhar sobre esse tema.
Bom, para mim, acho que eu já até falei um pouquinho, que eu acho que tem esse olhar protagonista, que é olhar para as pessoas, mas quando a gente está falando de pessoas, não dá pra gente desconectar o jeito que essas pessoas vivem. E para mim esse universo, ele é fabuloso, ele é maravilhoso. Você olhar a casa da pessoa por dentro, quando você olha e você olha com um olhar de atenção, você entende quem é essa pessoa. E eu também acho que é um momento muito interessante para a gente pensar bem nessa casa que nos rodeia. E como é que a gente está cuidando desse ambiente, que é um ambiente que no fundo nutre a gente. Eu acho que esse homem contemporâneo, ele foi se desconectando muito, né, desse entorno. E acho que está num momento muito legal para a gente voltar a olhar para essa casa e para essa casa. Porque dentro e fora no final são a mesma coisa, mas acho que eu sinto que tem muitas pessoas que estavam num descompasso. Fora de um jeito, dentro de outro. E aí como é que você se encontra? Quando sua casa não representa nada daquilo que você é. Então eu acho que arquitetos, paisagistas, engenheiros, vocês têm a possibilidade de devolver para a pessoa um pouco da essência dela para aqueles que se perderam. Porque se for bem compreendido quem é aquele ser, se ele souber expressar a vontade que ele tem, o que ele gosta, onde que ele se sente confortável, eu digo que a gente pode melhorar uma pessoa. Quando ela fica dentro de um espaço que diz respeito a ela e que ela se sente confortável, ela muda, ela se reenergiza, né? Ela descansa, ela é ela mesma. Então eu acho super importante falar disso nesse momento. Ele é muito pertinente à quarentena e eu acho que vai continuar sendo por um bom tempo, porque quando as portas se abrirem, o mundo não vai ser mais igual e cada vez mais a nossa casa vai passar a ser não só nosso lar, como nosso local de trabalho, nosso local das grandes reflexões, como deveria ser, principalmente das reflexões. E eu acho que a gente tem que ter um olhar todo especial para aquilo que nos envolve nesse momento. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Imagina! A gente que agradece. A gente que agradece, tem muita coisa linda para compartilhar. Vai ser muito bom. Esse foi nosso bate-papo de introdução no nosso programa Destinos no Planeta Arquitetura. A gente quer agradecer muito a Luá, ao Danilo e a todos vocês que nos acompanharam até aqui e convidá-los para seguir com a gente nos próximos vídeos. E no próximo vídeo nós vamos até um destino que muitos sonham em conhecer, que é um país riquíssimo em paisagens, arquitetura e cultura. Nós vamos até Bali.